Muitas das coisas que eu vou falar aqui já foram ditas em sessões anteriores, mas a gente vai tentar traduzir isso para as oportunidades que a gente pode ter de não lesar o pulmão de recém-nato. Observem, eu estou lidando com a criança, eu trabalho com isso, que acabou de nascer, é muito amada, está sendo esperada, e às vezes ela está numa fase crítica que já nasceu muito antes do tempo, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas antes do tempo. Isso gera a imaturidade pulmonar, e eu tenho uma grande chance, se eu não tomar todo o cuidado, um cuidado redobrado, que, na minha opinião particular, deveria ser feito por 2 anestesiologistas, né, 2 anestesiologistas, de lesar essa criança, trazer consequências drásticas para essa criança, não só ali naquele momento, mas também de lesões que poderão perpetuar e ajudar na complicação e interferir na vida dessa criança. Eu não possuo conflito de interesses, e, nesse caso, eu tenho que pensar em estratégias protetoras. Ou seja, eu tenho que escolher o meu equipamento, eu tenho que escolher como é que vai ser o manuseio das vias aéreas, porque, principalmente, quem não tem muita habilidade, quem não lida com criança no dia a dia, a via aérea da criança é um certo obstáculo, causa uma certa ansiedade, se você não lida, e quanto mais nova a criança for, nós estamos falando aqui de recém-natos, que são crianças até 28 dias de nascida, e sem contar que, muitas vezes, elas estão nascendo 4, 5, 6 semanas antes do tempo. Eu tenho que adotar uma técnica chamada de pulmão aberto, em que eu tenho que manter o pulmão dessa criança aberto, eu tenho que ter um controle dessa pressão ventilatória, para que eu não faça muita pressão nem muito volume nessa criança, um controle da oxigenação, que é relativamente deletério para essa criança como um todo, e monitorar tudo isso que eu estou fazendo e interpretar isso aí. Aqui nessa parte verde, inferior aqui dessa projeção que eu estou mostrando para vocês, tem as fases do desenvolvimento pulmonar. E vocês vejam ali, o 23 aqui, ó, aqui, a partir da 23ª semana de gestação e até a 37ª, e, obviamente, daqui em diante, começa a viabilidade do pulmão dessa criancinha, ou seja, como é que ela vai viver. E eu tenho uma série de fatores que podem fazer com que essa criança desenvolva uma doença pulmonar crônica, ou então uma broncodisplasia pulmonar, e que a minha anestesia, por vezes, de duração muito curta, meia hora, 1 hora, 2 horas, seja lá quanto é que for, eu esquecer alguma coisa, fazer alguma coisa errada, lesar o pulmão dessa criança. Então, é isso que eu tenho que estar atento para essa situação, daí que eu chamo a atenção de, muitas vezes, a gente ter a presença de 2 anestesiologistas. As oportunidades são várias. No nascimento, às vezes vai do nascimento direto para a sala de cirurgia, às vezes a criança vem da UTIM, às vezes vem de casa também, às vezes a criança já vem sendo transportada por um serviço de ambulância, às vezes para procedimentos simples, para fazer uma tomografia, para fazer uma ressonância, para melhorar o diagnóstico, ela já vem entubada, porque alguém lá entubou, e durante o transporte ela veio sendo ventilada por um balão válvula, sem uma pessoa, muitas vezes, adequada nessa ventilação, que já pode ter lesado essa criança, o pulmão dessa criança, e quando eu recebo, então, a criança, eu já recebo essa criança com esse pulmão lesado. E pode também, tanto na indução, como na manutenção, como depois no pós-operatório da anestesia. E os desafios são vários para lidar com essa criança, daí que eu acho que exige experiência, né? Ela tem um pulmão com anatomia delicada, muito frágil, as dimensões dela são muito pequenas, olha a mão ali do anestesiologista em relação à criança, quer dizer, muitas dessas crianças têm o tamanho da nossa mão. Quer dizer, como eu vou chegar na via aérea, que é uma parte dessa criança, com a mão do tamanho dela. A habilidade desse caso aí e saber lidar com isso é muito propício nesse momento. Equipamentos e o peso do equipamento e as dimensões do equipamento, muitas vezes o hospital te dá um circuito de ventilação de anestesia daqueles de adulto, para você botar perto dessa criancinha aí. Então, aquele Y que fica na parte terminal do circuito, que vai perto da via aérea da criança, tem quase o tamanho da cabecinha da criança.
E o peso também, muitas vezes, parecido. E, às vezes, ali você também vai ligar vários mecanismos para fazer essa monitoração, o que vai aumentar mais ainda o peso e facilita alguma coisa dar errado ali, né? Quando a pessoa, às vezes, não tem experiência, ou dependendo, às vezes, da própria anatomia da criança, quando você vai entubar e que você induz essa criança, a primeira coisa que ela faz é ela faz uma obstrução das vias aéreas. E todos nós sabemos que logo, 30 segundos depois, ela está desaturando. E se você não tem experiência, não está preparado, aí entra em pânico. Todo mundo corre para resolver o que é, e coisas que, às vezes, poderiam ter sido tomadas providências antes, né? Daí, então, nós temos esses desafios que são mais importantes e prioritários nessas crianças pré-termo, aquelas que nasceram ainda antes do tempo, em que esse grau de amadurecimento é menor ainda do que as de termo. São mais sensíveis à lesão, são estruturalmente imaturos, qualquer forçação que eu fizer na laringoscopia ou no manuseio da via aérea, vai aparecer um sangramento que vai dificultar mais ainda a visualização e daí por diante. Frequentemente, principalmente quando nascem prematuros, são deficientes de surfactante, os pulmões são cheios de líquidos e que deverão ser expulsos nas primeiras horas de vida. E as crianças que nascem de cesariana, a grande maioria delas, né, que nascem hoje em dia de cesariana, elas, pelo fato de não terem passado pelo canal de parto, onde o tórax sofre uma compressão e ajuda na eliminação desses líquidos pulmonares, elas têm 5 vezes mais chances de terem complicações pulmonares do que as crianças que nascem de parto normal, né? Devido à presença de líquido pulmonar, que, dependendo do tempo que você vai fazer anestesia nessa criança, ela não teve tempo ainda de reverter esse pulmão cheio de líquido. A parede torácica dela é instável, logo que você passa por um plano intermediário de anestesia e de obstrução das vias aéreas dela, você, então, não consegue mais ventilar adequadamente essa criança e a dessaturação vem rapidamente. Aí vem um outro fato, que é escolher o tubo traqueal adequado. Esses diâmetros são mínimos, a diferença entre eles é pequena. É diferente quando eu estou trabalhando com adulto, se eu botar um tubo 7 ou 8, não vai fazer muita diferença. Nessas crianças aqui, meio milímetro faz diferença, porque aumenta muito a resistência e dificulta o trabalho do seu equipamento de ventilar adequadamente essa criança. Então, a escolha do tubo traqueal é muito importante. Se eu botar um muito fino, vaza. Se eu botar um muito grosso, traumatiza. Então, não tem jeito, não tem que ser fino, nem tem que ser grosso. Tem que ser o tubo certo, tem que ser o tubo adequado para essa criança. Porque, muitas vezes, é melhor examinar adequadamente, começar de um fino, ver a sua possibilidade, do que tentar empurrar um grosso e aí ter um traumatismo. Então, a escolha do tubo é muito importante. Se preconiza muito um tal de tubo de microcaf, que teria um CAF mais macio e traumatizaria menos a via aérea. Só que aqui no Brasil, ele não é muito presente nos hospitais. Aí o pessoal pensa que usar um tubo de CAF, e esse tubo convencional de CAF, o CAF dele é bruto, ele ocupa uma grande parte. Então, significa que eu tentar passar um tubo desses convencionais com CAF numa criancinha desse tipo, nós estamos falando de crianças até 28 dias, usar um tubo desse tipo significa quase que perder meio milímetro no diâmetro da via aérea. Com isso, vocês podem ver aqui que aumenta muito a resistência. Quando eu troco de um tubo 3,5 para um tubo 3, por causa desse meio milímetro, ou de um 4 por 3,5, eu aumento a resistência em cerca de 70% a 85%. Aí nós vamos partir agora para a indução. A nossa preferência, na maioria dos anestesiologistas, são esses sistemas alveolares, que, de acordo com o fluxo que a gente usa, não tem reinalação, porque eles são pequenos, são mais leves, são mais adequados para a gente manusear, pelo menos naquela fase inicial da anestesia. Eles têm as desvantagens, que é consumo, poluição, coisas desse tipo, que, de um modo geral, a gente deixa com que isso aí passe, né? Adequa-se o fluxo. Hoje em dia, nós temos a capnografia, e aí vamos embora. Já o segundo problema que tem, depois que nós escolhemos o tubo certo, instalamos ele adequadamente, fixamos ele adequadamente, e passamos, então,
já foi feita a intubação, passamos então para a ventilação, vai aparecer nos circuitos, no equipamento do ventilador que nós estamos usando. Por quê? Que, de um modo geral, são equipamentos adequados para adultos, e essas crianças têm um volume corrente de aproximadamente, nós estamos falando aqui de volumes correntes, de 25 a 30, 35 ml, mais ou menos, quando muito. Então, neste volume de um circuito deste aqui, de adulto, isso significa apenas 1% do volume, quando muito 2% do volume. Então, o grande volume que eu tenho num circuito desse, e a distensibilidade que esse circuito apresenta, pode fazer com que eu tenha problemas na ventilação. Eles não são muito adequados. Então, a maneira de eu corrigir é partir, então, para ramos inspiratórios e expiratórios apropriados para crianças, que têm calibres menores, distensibilidade menores. O conector em Y, perto ao paciente, onde eu vou ligar o tubo traqueal, também já de calibre e tamanho adequado para a criança, tudo isso na tentativa. E o filtro, que se usa hoje muito, esse filtro bacteriano, viral e protetor de calor e umidade, também de tamanho adequado, porque se você usa um filtro muito grande, você está criando um espaço morto, está dificultando ainda mais esta ventilação. Já foi falado hoje aqui, várias vezes, e as principais lesões já foram demonstradas que a gente pode ocasionar nessas crianças, são o trauma por volume, o trauma atelectotrauma e o biotrauma, e aí estão mostradas as diversas interações, né? Então, tem que se prestar atenção que, na vigência em que começa a ficar difícil de ventilar, a primeira coisa que a gente faz é apertar a bolsa com intensidade, é fechar a válvula e correr atrás de recuperar aquela saturação que foi perdida, né? E que, muitas vezes, o grande responsável por essa perda da saturação é a diminuição da capacidade residual funcional, que ocorre logo após a intubação dessa criança, que ela já tem pouco em relação ao adulto, ela tem um consumo metabólico muito grande, então aquela capacidade que serviria ali para dar alguns minutos a mais, você perdeu e ela, então, começa a desaturar rapidamente. A escolha do material também adequado, por exemplo, já desde lá da bolsa ventilatória, você vai pegar um aparelho de anestesia, não vai pegar uma bolsa de 5 litros para ventilar uma criancinha onde o volume corrente dela é de 25, 30 ml, porque você vai perder a sensibilidade nessa bolsa de 5 litros. E se você ficar muito eufórico ali, porque ela está desaturando, resolver apertar demais, você vai mandar 100 ml, 100 mililitros de volume para dentro do pulmão dela e vai fazer uma lesão no pulmão dessa criança, né? Outra coisa é, muitas vezes, durante o transporte, ou quando você muito usar, e se você estiver por perto, é ter uma bolsa, balão ventilatório de emergência, isso que a gente chama comumente de ambu, de preferência um de tamanho adequado para essa criança, não um de 2,5 litros que você usa em adulto, e que, de preferência, também ele tenha um manômetro para você ficar observando que pequenos movimentos neles, rapidamente você chega a pressões de 25, 30 centímetros d'água. Outro fator importante, tem aqui uma série de fotos aqui embaixo, de um aparelho de anestesia, onde eu tenho aquela válvula, balão, onde eu estou ventilando manualmente para ventilador, é a posição dessa válvula. Olha aqui está em mínimo, aqui eu botei em 20, que é uma posição mais ou menos adequada para se ventilar essas crianças, ou seja, eu não deixar a pressão passar de 20 centímetros d'água. Aqui eu botei um valor intermediário, que eu posso usar até como um CPAP ou um PIP, enquanto eu ainda estou em ventilação espontânea. E um fato trágico é isso aqui, deixá-la em 70, pressionar demais e proporcionar nesse pulmão uma pressão ventilatória de 70 centímetros d'água. Ou outra coisa, ao passar essa bolsa aqui, essa chave de balão ventilador para ventilador, largar isso aqui em 70 e lá na frente, em algum momento da cirurgia, faz assim, para de ventilar, ventila, para de ventilar, ventila, e numa dessas esquece do lado de cá, na posição balão, ela está em 70, o que vai acontecer? A bolsa vai encher, você perdeu um pouco da sua tensão, a bolsa vai encher e você vai estar botando 70 centímetros de água no pulmão desse paciente. Então, o que é bom? Quando você chegar aqui, você não deixa em 70, volta para o mínimo, que se por um acaso, num momento desse, você esquecer, ele não vai ter, vai diminuir a possibilidade de lesão de
do pulmão, né? Então, o barotrauma e o volumotrauma, que são, de um modo geral, as principais consequências disso que se faz nestes momentos, você tem que evitar tomando essas medidas de precaução. Nós não vamos discutir aqui as diversas modalidades que existem para você ventilar uma criança dessa, mas, de um modo geral, você começa com ventilações com controle de pressão, alguns com volume, outros com pressão e volume garantido, e, de um modo geral, a PSV, nesses aparelhos de anestesia, para essas crianças de volume tão pequeno, elas não funcionam adequadamente. Quando você vai regular o ventilador, você já faz todo um script, bom, qual é o volume dessa criança, qual é o peso dela, como é que eu vou regular, qual é o tipo de modalidade. Então, você já escolhe seus parâmetros ventilatórios e você adequa esses parâmetros ventilatórios àquela criança. Sempre lembrar que, apesar de toda a tecnologia, 2 fatores são importantes na ventilação dessa criança. É um estetoscópio, para ver o que está ventilando, o que está acontecendo, e olho no tórax da criança, principalmente antes de cobrir a criança, para ver se não está havendo uma distensão muito grande. E aí, então, conhecer, se eu tiver problemas, qual é o meu problema? É com a oxigenação ou é com a ventilação? A oxigenação é mais refletida com a pressão de oxigênio, né, a pressão alveolar de oxigênio. E a ventilação é mais refletida com o CO2, e saber o que eu tenho que mexer, o que eu tenho que regular para melhorar um e outro, e tentar manter a curva pressão-volume dessa criança dentro dessa faixa que está aí nessa faixa intermediária, chamada faixa normal, para evitar atelectasias da faixa azul ou para evitar a superdistensão, que é pior ainda, na faixa rosa ou vermelha ali em cima. E saber que fatores tais como pressão arterial média e nível de PIP que eu estou usando nessa criança interferem num fator importante, que é a capacidade residual funcional da criança. Ou seja, nem sempre altos níveis de pressão alveolar média ou pressão ventilatória média significam obrigatoriamente que eu tenho grande capacidade residual funcional e tenho que adequar esse PIP a esta criança. Outro fator que acontece muito devido à presença de secreções e outros itens mais, outros fatores mais da ventilação, do tubo, do meu equipamento, do meu aparelho, é o aprisionamento, o assalponamento, ou o alto PIP, como já foi falado aqui hoje, quer que seja o nome que você dê, nessas crianças. Ou seja, a criança vai hiperinflando o tórax e o ar não sai, porque o tubo é muito fino, porque tem que ser, ou porque eu escolhi errado, porque tem secreção, porque tem muito líquido no pulmão, coisas desse tipo que vão fazer com que isso. Essa criança tem uma tendência ao desenvolvimento de hipotensão, mesmo estando às vezes adequadamente hidratada. E é isso que eu digo, que nessa situação, a observação dessa monitoração de curvas e também da ausculta e observação do tamanho do tórax da criança e a experiência clínica ajudam a gente a detectar esse tipo de coisa. Muitas vezes você vai lá, desconecta o tubo e vê ar saindo ainda depois que acabou o tempo expiratório e a criança daqui a pouco já melhorou, porque ela estava desenvolvendo auto-PIP. E a monitoração nossa, então, vai ser expansibilidade torácica, eu tenho que ver essa expansibilidade, a ausculta de ruídos e seletividade dessa intubação, e também pensar em distensão gástrica, porque muitas vezes, no começo da minha ventilação, eu acabo distendendo o estômago e o abdômen, o que vai dificultar a essa criança, quer dizer, imediatamente, caso seja possível, passar uma sonda orogástrica nessa criança, ou nasogástrica, se for ficar, para diminuir essa distensão. Monitorizar os fatores tais como a pressão das vias aéreas, o CO2 expirado, a saturação, volumes, curvas, loops, ver se não tem auto-PIP, e em casos que essa monitoração ainda não te forneça os dados, em cirurgias maiores e de crianças mais descompensadas, até mesmo fazer o uso da gasometria. Outra coisa que no desespero da criança a gente sempre se prepara é trabalhar logo com a FO2 de 1. Né? Ou seja, bota 100%, que assim eu tenho mais tolerância e tem tempo de agir. Porque se eu botar menos, o tempo de saturação é muito menor e vai estressar. Então, lembrar que o uso de altas concentrações de oxigênio
implica em diversas doenças que, inclusive, poderão seguir a esse procedimento cirúrgico, essa minha participação nessa criança, então, tentar trabalhar com a menor fração ideal de oxigênio possível, né? Assim sendo, eu acho que a anestesia numa criança dessa envolve isso aí, equipamentos apropriados, montar os equipamentos antes, testar os equipamentos para que eu não tenha surpresa naquela hora ali do sufoco, do desespero, de ter que fazer isso tudo, pré-regular o ventilador de acordo com as características fisiológicas da criança, possibilitaram a monitoração auditiva e visual. Muitas vezes a pessoa fica concentrada só nos equipamentos, esquece de ver o paciente, esquece de botar a mão no paciente, esquece de auscultar o paciente. Aspirar secreções são importantíssimas, principalmente as do tubo traqueal, aquelas que impedem e dificultam a ventilação. Verificar tudo bem, fazer um checklist de novo, antes de liberar o campo para o cirurgião operar. Porque o que acontece com essas crianças é que, depois que o cirurgião botou o campo operatório em cima, entrarem 2 ou 3 cirurgiões, você não vai ter mais acesso a ela, você vai ficar afastado e vai ficar difícil de você fazer esses diagnósticos. Então, verifica tudo, se está tudo certinho, tudo fixado, tudo, o tubo no tamanho certo, introduzido adequadamente, ventilação bilateral, monitoração, tudo adequado para eu fazer isso aí. E, se eu tiver problemas, achar que esses problemas são do meu aparelho de anestesia, eu faço uma verificação com ventilação manual, com aquele ressuscitador ou reanimador próprio para a criança que está ali do meu lado, não aquele do adulto, aquele de 2,5 litros, um desse aqui de 100, 150 mililitros, com um manômetrozinho para eu verificar, ajudar a verificar onde é que está o problema. E temos que lembrar, então, que o seguinte, quando eu coloco um ventilador numa criança desse tipo, muitas vezes eu não estou resolvendo o problema dela, eu estou criando mais um problema e estou botando uma arma em cima dela, dificultando para ela. Então, o médico pode, no uso inadequado do ventilador, de tudo isso aí, lesar o pulmão dessa criança, que vai ter consequências depois disso aí. Eu agradeço a vocês, muito obrigado pela atenção.